paz do Senhor Jesus, povo de Deus, o povo mais feliz da terra. Por que feliz, irmão? Porque nós não se contentamos com aquilo que podemos receber aqui, mas aquilo que o Senhor nos proporciona quando chegamos com Ele na glória, amém? Nós não se contentamos com apenas o que vivemos hoje, mas aquilo que Ele nos prometeu, amém? Meus amados irmãos, hoje é um dia nublado, um dia que está meio chuvoso, e tem dias na nossa vida que é como um dia como esse. Um dia que a gente pensa, a gente para refletir, a gente acha que tem algumas dificuldades, e eu queria pensar um pouquinho rapidamente com os irmãos, porque talvez um dia nublado desse seja um dia de escassez, um dia que não tem recursos, um dia onde as nossas contas, as nossas dívidas, a nossa falta de recursos financeiros, ela pode trazer um dia assim para nossas vidas. E essa semana eu fui questionado porque as pessoas acham que as pessoas que são ricas, ou elas têm pacto com o inimigo, ou elas não entrarão no reino de Deus, ou elas não conseguem ajudar as pessoas. Enfim, as pessoas ficam generalizando, achando que, às vezes, colocando o pobre como justo e o rico como injusto, enfim. Eu fui questionado essa semana sobre isso, e eu gostaria de pensar rapidamente com os irmãos e o que a Bíblia diz a respeito e o que Jesus diz a respeito. Lucas capítulo 19, versos de número 1 até o verso de número 10, é uma palavra bem conhecida. É a palavra de Zaqueu, publicano, e o texto diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão, chamado Zaqueu, que era este um chefe dos publicanos e era rico. Meus amados irmãos, eu fui questionado sobre esta questão da pessoa, porque a pessoa ela é rica, então ela é do diabo. Não. Entenda isso, irmão. Nunca vai ter a ver com o dinheiro. Nunca tem a ver com o dinheiro. Não tem a ver com o dinheiro, irmão. Mas o quanto você está disposto a abrir o seu coração para receber a Jesus, para receber as suas palavras, para receber o seu ensinamento, para receber o Evangelho que vai fazer com que você tenha uma conversão, uma mudança de caminho e uma forma de viver totalmente diferente a qual nós temos vivido e apresentado. Quando nós paramos para entender o que é um publicano, irmão, um publicano era um cidadão judeu, um judeu que ele trabalhava para o governo romano, cobrando imposto do seu povo. Ou seja, uma pessoa que não é bem vista. Como é que alguém, numa festa de aniversário, vai querer ir na casa de Zaqueu? Como é que na escola, as crianças que brincavam com os filhos de Zaqueu, trazendo aqui para os nossos dias para a gente poder pensar, imagine uma criança falando: o aniversário de quem é o pai? É o Zaqueu. Não vai. Imagine as pessoas olhando para ele, ele tendo tudo do bom e do melhor, porque a Bíblia diz que ele tinha um emprego, a Bíblia diz que ele era rico, a Bíblia diz que ele tinha tudo que ele precisasse dentro das suas necessidades, ele tinha tudo, porque ele tinha dinheiro para poder comprar o que ele quisesse. Agora imagine esse homem tendo tudo e sendo rejeitado, irmão. Imagine esse homem tendo tudo e ele sendo olhado como um desprezado, olhado como um desprezível, olhado como uma pessoa ruim, mas tinha dinheiro. Só que o texto é bem claro, e quando a gente continua fazendo a leitura, você vai ver que existe uma grande multidão, irmão. Existe uma grande multidão, e aonde Jesus passava, aonde Jesus andou, tanto a sua palavra como a sua presença tinham o mesmo peso, a mesma autoridade. Então aonde Jesus passava, haviam pessoas nessa multidão, e vários tipos de pessoas e qualidade de pessoas. Haviam as pessoas que estavam ali para ver o milagre de Jesus, aquelas que estavam para apontar o dedo, e aqueles que realmente queriam ser discípulos. Vamos aqui destacar apenas 3. Só que era muita gente, e a Bíblia diz que esse homem era abaixo de pequena estatura, que ele não tinha estatura para poder olhar por cima da multidão. A Bíblia diz que aquele homem se esforça, e é necessário que ele subisse numa figueira brava, irmão. É necessário que ele fosse colocado lá em cima para que ele pudesse expandir a sua visão. O texto diz que ele queria ver Jesus. A Bíblia não diz que ele queria que Jesus salvasse a sua casa. A Bíblia não diz que ele queria que Jesus entrasse em sua casa para mostrar para as pessoas. A Bíblia não diz que aquele homem quisesse que Jesus entrasse na sua casa para salvar toda a sua família, irmão. A única coisa que a Bíblia diz é que Zaqueu queria ver Jesus, irmão.
Jesus é para o rico, Jesus é para o pobre, Jesus é para aquele que está no último degrau da degradação, irmão. Você que está ouvindo essa palavra, você que está se sentindo caído, você que está se sentindo desprezado, oprimido, você que um dia esteve nos caminhos do Senhor e hoje se encontra afastado, Jesus veio para você. Você que está nessa dificuldade financeira, porque nós não vivemos com aquilo que o inferno, com aquilo que a circunstância, com aquilo que a nossa vida nesse momento está nos proporcionando, diz, irmão. Porque a última palavra, ela vem de Deus. Ela não determina o seu destino. Ela não determina o seu futuro, a forma que você está vivendo hoje. Porque hoje Deus, ele muda a sua história. Hoje Deus tem uma palavra. E assim como ele fez na vida de Zaqueu, ele pode fazer na sua vida. Meus irmãos, a Bíblia diz que esse homem subiu nessa figueira brava. Perceba que ele subiu, irmão. Só que para receber Jesus é necessário descer. Para receber Jesus é necessário se humilhar. Para receber Jesus é necessário reconhecer. E Jesus não chega apontando o dedo para aquele homem. Eu fico imaginando essa cena, meus amados. E Jesus chegando, olhando para cima, e ele vendo Zaqueu. E a Bíblia diz que Jesus chama ele pelo nome. E hoje Jesus te chama pelo seu nome. Ele se importa com você. Ele quer se aproximar de ti. Ele quer ouvir a sua necessidade. Ele quer resolver as suas necessidades. E um convite que muda. Zaqueu, desce depressa. Desce. Desce depressa. Porque convém pousar em sua casa. Irmão, pousar não é só chegar lá, tomar um cafezinho e sair, não, irmão. Jesus passou alguns dias, não sei quantos, mas ele pousou lá. Quando nós vamos para a praia, nós vamos para algum lugar legal, que nós pegamos uma pousada, nós passamos 3, 4 dias ali no final de semana, são dias. Agora imagine Jesus dentro da casa desse homem, comendo com ele, ensinando ele, falando com ele, irmão. Jesus, ele não aponta o dedo para Zaqueu. Jesus, eu fico imaginando Jesus sentado à mesa com Zaqueu e sua família. E agora Zaqueu, ele reconhece, irmão. Perceba que o evangelho chega, Jesus se aproxima, Jesus ouve as suas necessidades, Jesus supre as suas necessidades, um convite que muda tudo, irmão. Zaqueu, ele reconhece que ele é pecador, pobre, miserável, cego e nu, inimigo de Deus, dependente da graça, irmão. Ele entende porque a forma que ele vivia, além dele cobrar, e se ele entendeu que se ele defraudou alguém, e se ele pegou a mais, se ele roubou, ele reconhece que ele cometeu o erro, que ele é pecador. E está aí um grande passo, irmão. Reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, que nós temos aqui as nossas limitações humanas e que nós sim, nós precisamos reconhecer quando nós erramos. Zaqueu, ele reconhece que errou. Zaqueu, ele reconhece que pecou. E se ele pecou, ele diz assim para Jesus, que eu possa restituir quadruplicadamente, 4 vezes mais aquilo que eu defraudei. Isso vem aqui no verso de número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu descendo depressa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressou-se, desceu e recebeu com gosto. Ele recebeu gostoso, ele recebeu Jesus com alegria. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo: quem entra para ser hóspede de um pecador, irmão? Jesus, mais uma vez, na contramão de toda a estatística. Jesus contrariando todo o pensamento humano. Agora, aqueles que apontavam para Zaqueu não entendem porque Jesus entrou na casa de um pecador. As pessoas vão murmurar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: é ele mesmo? Por que agora ele está diferente? Por que agora ele está transformado? Por que agora ele, mesmo fazendo as coisas que ele está fazendo, mesmo tendo essa posição que ele tem, uma posição de destaque, mas ele agora ele tem um ar diferente, ele tem uma maneira de andar diferente. Verso de número 8. E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eu dou, é de bom grado, é favor, é aquilo que ele deu segundo propôs no seu coração. Metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituo quadriplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: não tem a ver com dinheiro, irmão.
nunca vai ter a ver com posses, nunca vai ter a ver com valores, nunca vai ter a ver com quantidade de dinheiro, quanto você tem na sua conta bancária, irmão. Porque Jesus Cristo, ele veio para te salvar, ele quer te salvar e ele quer que você seja salvo, irmão. Palavras de Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Olha a referência que Jesus dá, irmão. Abraão tem promessa. Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele ouve a voz de Deus. Ele tinha tudo, irmão, mas ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Ali Deus fez uma promessa de uma grande nação. Zaqueu está incluído porque ele é judeu. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E todo aquele que recebe o Filho, irmão, recebe o Pai. Aonde você chegar e te receberem com paz, que a paz repouse sobre aquela casa, irmão. Então a paz repousou naquela casa. Jesus chegou, Jesus supriu as necessidades. Agora um convite que muda tudo. Ele quer te salvar, irmão. Só que para ele te salvar, você precisa reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. O Espírito Santo te convence do juízo do pecado. Perceba que Jesus não apontou o dedo, mas o próprio Zaqueu, ele reconhece as suas faltas, as suas falhas, os seus pecados. Está preparado para dar uma glória bem gostosa? Aqui a gente encerra. Verso de número 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Se você se encontra numa vida como a de Zaqueu, você pode ter muito, mas tem um vazio dentro de ti. Ou se você pode não ter nada. Se você está perdido no mundo, se você está tentando nessa crise de identidade, tentando entender quem que você é, perdido, se você está doente, se você está sobrecarregado, Jesus veio por você. Jesus veio para você, porque Deus deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus, ele não veio para condenar o mundo, irmão. Ele veio para salvar aquele que havia se perdido. Na sua primeira vinda, Jesus, ele veio para salvar. Para todo aquele que reconheceu o Filho, o Pai também o reconhecerá, irmão. Só que aquele que não reconheceu o Filho será condenado com o mundo. Entende? Então Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele gostaria que todos fossem salvos, mas não vai ser todos que vão ser salvos. Vai ser todo aquele que crê, aquele que levantar a sua mão, aquele que o receber como o único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia diz que o Senhor veio para os seus. Quem é os seus? Os judeus. Mas os seus o rejeitaram. E todo aquele que o receber, irmão, tem o poder de ser feito filho, chamado filho de Deus. Filho por adoção, irmão. Então, que essas palavras possam gerar vida e fé no seu coração. Entenda que você tem um Pai, e Ele está aqui. Ele está toda hora pronto e disposto a te receber com os braços abertos. Percebam que o filho que saiu, que deixou seu pai e pediu a sua herança, anulando o seu pai, ele mesmo estando vivo, ele perdeu tudo, irmão. A única coisa que ele não perdeu foi o caminho de casa. Ele sabia que ele tinha uma casa, que ele tinha um pai. E quando ele caiu em si, ele sabia ele sabia o caminho que ele tinha que fazer para retornar para sua casa. E o Pai está te esperando. Se você nessa manhã está ouvindo essa palavra, está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar, quer aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, levanta sua mão aí agora. Fala: Pai, me perdoa. Pequei contra o Senhor, pequei contra os meus pais. Me recebe de volta, me recebe, apaga, me perdoa por tudo que eu fiz de mal, me recebe de volta. Você que nunca aceitou a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, levanta a sua mão agora e fala: Senhor, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha história. E a partir de hoje, eu me levanto. A partir de hoje, eu tomo uma posição. A partir de hoje, eu tomo uma escolha. Porque escolhas definem destinos. Aquele que está com Jesus e aqueles que não estão com Jesus. Jesus ama todos, Deus ama todos. E cuidado, irmão, não tem a ver com dinheiro, mas quanto você está disposto a abrir o seu coração. Amém?
guarde essas palavras no seu coração. Se te edificou, deixe um like, ative o sininho, que essas palavras possam ser relevantes e alcançar o máximo de pessoas. Amém? Que Deus e Cristo vos abençoe e fique com Deus.